Bom dia, gente. Então, na porção de hoje, a gente vai ver Efésios, continuar o capítulo 2, a partir do verso 11. Vocês estão felizes, gente? Vocês estão, depois de ontem, tudo que aconteceu, né? Eu estava pensando ontem que aquilo que o André falou pra gente, talvez pudesse ser a pregação de hoje. Porque o que ele disse foi extremamente pontual para os nossos dias, cara. E fiquei até ruminando, pensando nisso que ele falou. Falei, cara, até algumas coisas que ele comentou ontem, eu estava programando de falar hoje. Não sei se eu vou conseguir tocar em todos os pontos ou em algum deles, mas deixar o Senhor direcionar. Então, a porção hoje de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Vamos ver aí, consegue projetado já? Eu vou ler aqui na minha, vocês podem acompanhar no tela-onda de vocês, se vocês quiserem. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Deus, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada do Espírito, morada de Deus no Espírito. Bem, gente, semana passada o Léo trouxe pra gente a primeira parte aqui do capítulo 2 e a gente viu como que o ser humano era antes de ser alcançado pela graça do Senhor. E como que a gente passa a viver a partir de que tal graça nos alcança, né? Isso é importantíssimo para nós no dia de hoje. E seguindo aqui a estrutura que Paulo monta no capítulo 2, a gente vai ver como Deus, por intermédio da cruz de Cristo, ele desfaz uma inimizade entre judeus e gentios. E mais do que isso, ele desfaz a inimizade entre o homem e Deus. Quando a gente expõe essa porção aqui, talvez fique muito evidente essa reconciliação entre homens de etnias diferentes, mas talvez o principal seja a reconciliação de Deus com o próprio homem e do homem com o próprio Deus. Amém? Então, embora eu tenha uma maneira de falar assim um pouco mais devagar, mais baixa, não fico gritando, essa porção aqui que Paulo vai tratar, ela no nosso coração precisa gerar alegria. Ele precisa gerar um sentimento de exaltação ao nome do Senhor. Porque uma vez que nós estávamos longe, o Senhor pagou o preço, Jesus pagou o preço, e hoje a gente pode se aproximar de Deus. E não só se aproximar de Deus, Paulo vai falar no final dessa exposição que nós estamos crescendo para nos tornarmos morada de Deus através do Espírito. Então ele tira a gente de uma vida de lama, de uma vida de desgraça, de separação, onde a gente estava sendo conduzido a passos largos para o inferno, e ele traz a gente para próximo dele. Talvez para os nossos dias, onde a gente é cercado de materialismo e de coisas que a gente precisa tocar para saber se é real, cara, isso precisa gerar algo no nosso coração. Então a gente tem falado muito de desconstrução, mas talvez hoje seja um ponto para a gente começar uma construção. A gente precisa entender que o Senhor está levando a sua igreja, para qual caminho Ele está conduzindo, já que a gente já está começando a ver de onde Ele está tirando a gente. Amém? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu esboço. Então o tema de hoje vai ser reconciliados por meio da cruz.
E uma coisa que é muito importante para a gente, que a gente não pode esquecer em momento algum, que essa ideia de reconciliação se dá unicamente por meio da cruz. Nada do que a gente faça tem poder ou capacidade de nos aproximar de Deus. Mas Jesus se entrega e por conta disso nós temos acesso a Ele. Não existe benfeitoria nenhuma na nossa vida, nenhum sentimento correto no nosso coração que possa fazer essa aproximação, mas foi por meio de Jesus na cruz. Então isso precisa ficar exposto na nossa mente. E Ele vai fazer esse tratado de paz pleno, né, cara? Ele tira a gente de uma condição, como eu falei, de separação, e Ele traz a paz. E Paulo vai falar que Ele não só faz a paz, mas Ele é a nossa paz e Ele evangeliza a paz. Então paz vai ser um tema recorrente. Embora a gente vai ver muito essa questão de separação, de muro, de inimizade, muitas coisas, a paz precisa ser algo, não vou falar latente porque eu já aprendi, tá? Não sei se vocês sabem, mas latente significa oculto, tá? O neném não sabia, que tá com a cara de surpresa, né? Tá? Então eu não vou falar a palavra latente de novo nesse sentido. Amém? Então eu queria só trazer aqui alguns exemplos, já que a gente começou a falar de paz. Em setembro de 1938, o primeiro-ministro da Inglaterra, se eu não me engano, Arthur Chamberlain, ele volta da Alemanha, entusiasmado. Ele começa a anunciar para o povo da Inglaterra que ele tinha convencido Hitler a não invadir a Polônia. E aí ele começa a divulgar essa notícia, fala, eu convenci o Hitler a não invadir a Polônia. E essa notícia corre a Inglaterra, corre parte da Europa. Mas um ano depois, o Hitler invade a Polônia. Em 3 de setembro, a Inglaterra declara guerra à Alemanha e começa a Segunda Guerra Mundial. Na década de 70, teve um ministro israelense, Menachem Begin, que ele fez um acordo de paz entre Israel e a região da Palestina. E eles achavam que era a solução para o problema daquela região e que estava tudo resolvido e nunca mais ia ter conflito naquelas proporções que tinha. Mas até hoje a gente vê que isso não surtiu efeito. Talvez o Oriente Médio seja a região ali no mundo onde mais existe essa questão conflitosa, de ameaça de guerra. Recentemente a gente está vendo o Irã trabalhando com enriquecimento de urânio e proporcionando a criação de uma bomba atômica para eles lançarem sobre aquela região de Israel. Então o que isso mostra para a gente? Que embora o ser humano tente fazer acordos de paz, tente essa reconciliação, só Deus é capaz de fazer isso. Só teve um acordo de paz que foi feito e foi suficientemente feito, que foi o de Jesus. Nenhum dos nossos esforços, como eu disse, tem a capacidade de fazer essa paz entre Deus e o homem, entre o homem em si. Somente por Cristo, somente pela cruz de Cristo a gente alcança isso. Amém? Então Paulo ele vai tratar de 3 momentos nesse processo da vida dos gentios, né? Da separação, ele vai tratar da reconciliação e ele vai tratar lá no finalzinho da unificação. Então no verso 11 a gente vai ver que ele vai usar uma palavra aqui, uma expressão no passado. Ele vai dizer, portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Então ele está justamente dizendo aqui, no passado vocês eram totalmente excluídos da nação de Israel, do povo de Israel. Vocês não tinham participação nenhuma com eles e eles ainda chamavam vocês de incircunciso. Por quê? Porque a circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com seu povo e eles não tinham essa marca. Mas Paulo vai continuar dizendo aqui, ainda no versículo 11, nesse finalzinho, de que tal circuncisão é feita na carne por mãos humanas. Paulo não está menosprezando a questão da circuncisão, porque Paulo era um judeu. Ele não está dizendo que isso aqui não é importante, que não tem efeito. Mas o efeito verdadeiro é a circuncisão do espírito. Não adianta você ser marcado na carne e você não viver uma vida de obediência ao Senhor. O que Paulo está falando aqui, ou na verdade para quem Paulo está falando, são para pessoas que supostamente haviam aceitado Jesus, que já haviam escutado o Evangelho, e está falando para a região de Éfeso aqui, e como a gente viu, era uma carta para ser circular, para chegar nas demais igrejas da região. Então ele está falando para pessoas que já foram alcançadas pelo Evangelho. Ele está falando, tal circuncisão que os judeus têm, que eles debocham de você porque vocês não têm, isso aqui não é o que vai trazer uma proximidade, o que realmente importa. O que importa é uma vida de obediência.
Então, o que isso talvez mostre para a gente em alguns aspectos? De que, embora a gente viva uma vida de aparente espiritualidade elevada, vamos dizer assim, o que marca mesmo a nossa aproximação de Deus é a nossa obediência. A nossa obediência é a nossa devoção ao Senhor. Amém? Então, partindo para o versículo 12, que ele vai ainda tratar essa questão da separação, ele vem falando que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele está listando aqui para a gente 5 aspectos de como era a vida dos gentios antes da cruz. E se a gente pegar verso 1, 2 e 3 do capítulo 2 e juntar nesse 11 e 12 aqui, a gente tem uma situação catastrófica por parte dos gentios. Além dele estar citando aqui esses 5 aspectos, dizendo que eles eram incircuncisos, que eles estavam separados. A gente pegar aqui que no verso 1, por exemplo, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, cara, é terrível. Terrível. E a gente precisa entender justamente qual era o nosso estado e da onde o Senhor tira a gente, para onde Ele está levando, para a gente poder ter uma compreensão correta do que o Senhor está fazendo e do que Ele quer continuar fazendo. Então, vamos tentar destrinchar um pouquinho esses 5 aspectos aqui. Então, primeiro ele vai falar que eles estavam sem Cristo. E quando ele fala que eles estavam sem Cristo, é que eles não tinham uma esperança coletiva centrada em uma figura messiânica. Eles não tinham esperança nenhuma acerca disso, de alguém que viria e cumpriria todas as promessas, até porque eles não tinham promessa nenhuma para eles. Os gentios, tá, pessoal? Todos aqueles que não faziam parte da nação de Israel. Então eles estavam completamente sem essa esperança num Cristo, num Messias. Segundo, separados da comunidade de Israel. Como eu disse, eles não tinham participação nessa integração, nessa questão ali do povo de Israel. Eles estavam completamente alheios à bênção, à aliança, qualquer coisa, qualquer participação em ritual. Eles não tinham direito a nada disso. Terceiro, ele vai falar que eles estão estranhos às alianças da promessa. Justamente isso. Eles não tinham parte em nenhuma aliança, em nenhuma promessa da parte de Deus. Era só para Israel, era exclusivamente para Israel. E as principais aqui promessas, né, ele está falando de Jesus e lá as promessas da aliança ao longo da história bíblica. Né? Não tendo esperança, eles não tinham uma expectativa quanto ao futuro. Eles não tinham ideia nenhuma acerca de uma vida futura, acerca da eternidade. Eles viviam completamente para o hoje. Era aquele típico pensamento epicurista, né? Comamos e bebamos porque amanhã iremos morrer. Eles não tinham expectativa nenhuma no dia de amanhã, no futuro, numa salvação, numa vida eterna, nada. E por último ele vai falar que eles estavam sem Deus no mundo. E essa expressão sem Deus no mundo não significa que eles eram ateístas, vamos dizer assim. Porque, embora eles não tivessem um conhecimento de Deus, do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, eles eram politeístas, né? Quando Paulo chega em Éfeso, ele vai lidar logo com o templo de Diana, né? Que é uma das maiores construções do mundo antigo, né? Só para a gente ter uma ideia, o templo de Diana tinha 127 colunas, revestida de mármore, com 18 metros de altura. Então, tipo assim, era uma coisa grandiosa. Ele era 4 vezes maior que o Partenon de Atenas, para quem tá ligado um pouquinho em história. Então, eles não tinham essa questão de eles não acreditam num Deus. Não, eles acreditavam em vários deuses. A questão é que eles não tinham o conhecimento correto do Deus verdadeiro. E por conta de não ter um conhecimento correto do Deus verdadeiro, eles também não recebiam auxílio de Deus. Parte dessa separação dos gentios, das promessas de Israel e das alianças, se dá por conta de Israel ter falhado na sua missão de ser luz para as nações. Mas parte vai se dar por um propósito de Deus de que nós fôssemos alcançados pelo Evangelho hoje. Amém? Então, nesse versículo 11 e 12 aqui, a gente vai ver como era a situação dos gentios extremamente separados de Israel. A gente tem uma noção assim um pouquinho melhor. O judeu, ele dizia que os gentios eram criação de Deus para ser combustível do fogo do inferno. Um judeu não poderia ajudar uma mulher gentia no trabalho de parto, porque significava que ele estava colocando mais um gentio no mundo.
Se um jovem judeu casasse com uma menina gentia, ou se uma menina gentia casasse, uma menina judia casasse com um rapaz judeu, a família fazia um enterro simbólico dessa pessoa. Ele era considerado morto para a família. Não tinha mais participação nenhuma. Então a gente começa a ver aqui como que era essa questão de separação, realmente. Mas aí Paulo vai começar aqui a partir do versículo 13, ele vai fazer essa exposição até lá o verso 18, do trabalho de reconciliação. E ele começa dizendo: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Lembra que no 11 ele fala, no passado? Agora ele começa a falar assim, mas agora. Paulo está falando assim, esquece tudo que aconteceu. Tudo que vocês viviam, tudo que vocês eram. Agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Lembra que eu falei que a gente não pode acreditar nenhuma aproximação a Deus pelo nosso mérito, pela nossa força, pelo nosso desprendimento, ou seja lá o que for? Paulo está falando exatamente isso. Vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Não existe outro caminho para aproximação a Deus e para reconciliação com o nosso próximo, além do sangue de Cristo. Não existe. Por mais que a gente possa tentar, por mais que a gente possa ver um monte de gente falando um monte de coisa, não existe. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então esse mais agora vai apontar para essa nova realidade em Cristo, né? O homem que ele estava separado, que ele estava distante de Deus, que ele estava em rebelião contra o Senhor. Agora ele é aproximado por causa do sangue de Cristo. E aí para os gentios isso já começa a ser uma boa notícia, né? Porque uma vez que eles estavam sem Cristo, agora eles estão em Cristo. E como a gente viu lá na exposição do capítulo 1, estar em Cristo é estar sentado com Ele em região de autoridade e estar ali disponível para receber dos seus favores, né? Não vou falar bênção, porque parece que a bênção parece que já traz na nossa mente um negócio de materialismo, né, cara? Ah, vou receber bênção do Senhor, então amanhã eu vou ser promovido, vou ganhar um carro, não sei o quê. Mas a gente precisa saber que as bênçãos são espirituais, né? As principais bênçãos que o Senhor concede são espirituais. E aí no verso 14 ele vai falar, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. E essa parede de separação aqui, é mais provável que Paulo tinha em mente essa questão espiritual, essa separação que existia entre esses povos. Mas quando ele usa isso, talvez Paulo também tivesse em mente uma parede que existia no templo de Herodes na época, que existia uma inscrição em latim e grego que proibia os gentios de ultrapassarem esse limite, e se eles ultrapassarem, eles podiam ser penalizados com morte. Atos 21, consegue abrir pra gente aí, Maurício? Atos 21, 27. Paulo vai ser expulso do templo e espancado, quase morto, por conta de suspeita que ele tinha colocado um grego dentro do templo. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Pode passar aí. Gritando, israelitas, socorro! Esse é o homem que por toda parte anda ensinando todas a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Bota no verso 31 pra gente aí, por favor. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. 32. Então esse, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Tá vendo? Eles iam matar um judeu, os judeus iam matar outro judeu, porque eles estavam suspeitando que Paulo tinha colocado um grego dentro do templo. Tá vendo o nível de separação? Talvez pra gente hoje, que a gente tenha contato com várias etnias, talvez a internet tenha ajudado muito nisso. Hoje a gente, aqui no Brasil, consegue ver notícia da China, de Israel, do Paquistão. Mas, cara, existia uma separação real, literal, a ponto de você matar um irmão
por conta de um contato com a pessoa gentia. E o Senhor vai abolir isso completamente. Com a morte de Jesus, Deus vai começar a lidar com os judeus e gentios na mesma base, que é a fé em Jesus. A partir de Jesus não existe mais separação. Obviamente, gente, a gente está falando sobre judeus e gentios que têm fé em Jesus, tá? A partir dessa base da fé em Jesus, ele começa a trabalhar com a humanidade de um aspecto diferente. E aí, para começar esse verso aqui, ele vem falando, ele é a nossa paz. Lembra que eu falei que ele é a paz, ele evangeliza a paz, ele promove a paz? Então, essa paz significa que Jesus é a fonte de todo relacionamento restaurado. E Paulo vai ser bem enfático nisso. Enfático tá certo, né? Acho que tá certo. Enfático nisso. Ele é o autor da reconciliação. Paulo vai tratar muito aqui de inimizade, de separação, de barreira, de muro. Ele vai usar muitas palavras que vão acabar significando a mesma coisa, mas ele também vai falar de paz. Cara, ele é a nossa reconciliação. Ele faz tudo isso. Não existe mérito nosso. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente tenta conseguir as coisas por esforço próprio. Não existe esforço próprio que vai te aproximar de Deus, cara. Eu não estou dizendo que você não deve orar, não deve ler a sua Bíblia, não deve ter o seu momento de comunhão com o Senhor. Mas não é o meu serviço que me faz eu me aproximar de Deus. Eu já sou aproximado por conta da cruz de Cristo. 15, vamos lá. Hoje está sendo mais rápido, né, gente? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Então ele é a nossa paz e ele faz essa paz. O Dr. John Stott, ele vai dizer que Cristo aboliu essa lei dos mandamentos no sentido que Jesus cumpriu toda a lei. Todo o modelo de lei, ele tinha um propósito, apontar para Jesus, incluindo os sacrifícios da época. Os sacrifícios de animais no templo, eles tinham por objetivo apontar para o sacrifício expiatório de Jesus. Após Cristo, não é mais necessário a gente matar boi, cordeiro, bode, seja lá o que for. Ele se sacrificou, ele se entregou e o sacrifício dele é único e suficiente. Então, lembra que eu falei, eu falo meio devagar, parece que não vai dar em nada. Mas, cara, essas coisas precisam gerar um sentimento no nosso coração. Porque a gente não pode estar condicionado a que o jeito que um pregador fala, um jeito que o louvor é ministrado, que a gente precisa entrar aqui com uma intenção. Cara, eu vou adorar o Senhor. Ele é digno. Por quê? Porque na semana passada eu entendi que eu era um pecador miserável, separado, destinado à ira, mas Deus, por meio da sua graça, me traz para perto. Ele muda a minha vida, ele muda a minha história. E hoje a gente está vendo o quê? Que, cara, a gente estava separado. Sabe esses gentios aqui? Era a gente, cara. Não era só o povo da Palestina, Síria, Turquia, era a gente, cara. Todos nós. A não ser que tenha um judeu aqui, tá? Que eu acho que não é o caso. Mas éramos nós, cara. Esse muro de separação aqui era para estar afetando a gente até hoje se Cristo não tivesse vindo. Mas porque ele veio, ele derruba esse muro. Se você for na Coreia, eu acredito que hoje ainda tem isso. Existe uma muralha enorme dividindo a Coreia do Sul da Coreia do Norte, né, cara? E você não pode passar. Se você passar, você vai morrer. Principalmente se você for para a parte do norte. Cara, e Deus, por meio de Jesus, ele quebra um muro muito mais grosso que esse, muito mais denso que esse, muito maior do que aquela muralha de Berlim que foi derrubada e acabou com aquela separação das Alemanhas ali. Cara, Deus quebra um muro de separação entre ele mesmo e o homem. Só que, na verdade, Deus era o ofendido. O André até falou isso ontem. E aí é legal quando a gente vê que ele, sendo ofendido, ele oferece a reconciliação. Então, isso precisa gerar alegria no nosso coração. Lembra que eu falei? A gente fala muito de desconstrução e talvez hoje a gente comece a falar de construção. Cara, a gente precisa construir essa mentalidade. Cara, eu preciso me entregar ao Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que sou. Por quê? Porque ele já desfez todas essas coisas, cara. Ele já desfez esse muro de separação e de inimizade que existia.
E a gente pode chegar ao trono do Senhor de que modo? Com confiança, cara. Eu não preciso me aproximar de Deus com medo. Lembra que eu falei há umas 3 semanas que Deus ele se esconde como que atrás de um pedestal de microfone? Cara, ele tá doido para se revelar. Doido para se revelar. Mas talvez construções da nossa mente ainda não permitam que a gente enxergue tais coisas com clareza. E o Espírito é capaz de trazer clareza ao nosso pensamento para poder entender essas coisas. Então, quando ele vai falar que essa lei se torna inoperante, né? Que ele aboliu a lei dos mandamentos, a palavra grega original dessa expressão é katarezas, que significa tornada inoperante. Então Jesus ele cumpre a lei, já que toda a lei apontava para ele, ele torna todo aquele sacrifício, todo aquele ritual já inválido, inoperante. O que traz acesso agora, aceitação e perdão dos pecados é o sacrifício de Jesus. 16, vamos lá. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então a cruz ela é um instrumento de reconciliação, não só de judeus e gentios, mas do homem com Deus. Tem uma citação aqui de um teólogo chamado William Hendricks. Eu juro para vocês que na próxima eu vou tentar trazer essas citações na projeção, tá, gente? É porque questão aqui de informática eu sou meio devagar. E ele vem dizendo assim: a razão pela qual há tanta luta nesse mundo entre indivíduos, famílias, grupos sociais ou políticos, pequenos ou grandes, é que as partes em conflito, por causa de um ou de ambos, não se encontraram no Calvário. Somente então, quando os pecadores forem reconciliados com Deus por meio da cruz, eles serão verdadeiramente reconciliados uns com os outros. Então a nossa reconciliação, ela parte da cruz. E a cruz de Cristo precisa ser algo evidente no nosso pensamento, na nossa vida. Não só um amuleto que a gente carrega no pescoço. 17, vamos lá. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe e também aos que estavam perto. Então Jesus ele não só é a paz, ele faz a paz, mas ele também evangeliza a paz, ele anuncia a paz. Então ele anuncia de forma própria, ele anuncia através dos apóstolos e até hoje ele anuncia através da igreja. E vou dizer um pensamento meu, tá, gente? Eu acho que talvez a nossa geração ela esteja, talvez falhando seja uma palavra um pouco forte, mas eu vou usar ela. Falhando nessa questão de anunciar a paz. Talvez a gente esteja muito centrado aqui dentro do nosso grupinho e a gente tem gastado pouco tempo anunciando a paz, evangelizando a paz, falando de Jesus. Mais um ponto que o André também falou ontem. E se a gente quer ver vidas transformadas, pessoas sendo salvas, a gente precisa falar de Jesus. A gente precisa expor Jesus. Sabe quando a gente vê no Instagram um post de um avião chegando na Indonésia, cheio de Bíblia, e a gente começa a se emocionar e chorar e fala: cara, graças a Deus, aquele povo foi alcançado. Agora eles têm acesso à Bíblia no dialeto deles, ou quando chega a Bíblia lá na China, ou seja, qualquer lugar remoto que foi, a gente fica alegre. Então, mas tem gente do nosso lado que precisa também ouvir a palavra de paz, a palavra de reconciliação. 2 Coríntios 5,18, Paulo vai falar justamente disso, do ministério da reconciliação. Para quem aí fica orando, querendo saber: Senhor, por favor, revela o meu ministério, o que eu tenho que fazer? Está aqui, ó. 2 Coríntios 5,18, o ministério da reconciliação. E eu penso que isso precisa começar a ser trabalhado um pouquinho mais na nossa mente, no nosso coração. Será que todo mundo que eu tenho acesso, eu já falei de Jesus? Eu não estou querendo dizer que sai daqui amanhã com um monte de panfleto no bolso, na carteira, na sua mochila e vai evangelizar todo mundo, entregar panfleto para todo mundo. Não estou dizendo isso. Mas, cara, talvez a gente está perdendo oportunidades ricas, cara, de falar de Jesus.
E esse também é um papel da igreja, anunciar a paz. Claro que a gente anuncia através da nossa vida, através de diversos aspectos, cara, mas eu penso que a gente precisa ser um pouco mais fluido nessa questão. Às vezes a gente chega em casa, pô, fulano é chato, o cara, sei lá, mano, o cara trai a esposa, não sei o que lá, mas, cara, será que esse cara que trabalha comigo, que trai a esposa, eu já falei de Jesus pra ele? Ah, porque o cara rouba lá no trabalho, sabe, não sei o que, o cara é isso e aquilo, a menina é isso ou aquilo. Cara, mas será que eu já gastei tempo falando de Jesus pra ela? Será que eu tô preocupado com a salvação dela ou eu só tô ofendido com o pecado dela? E parece que a gente tem, sabe, dado uns passinhos para trás nesses aspectos, né? Se você não concorda comigo, fique à vontade para não concordar, tá? Como eu disse, isso aqui é um pensamento meu e não essa doutrina bíblica. Mas a gente precisa se trabalhar nessas questões. Parece que a gente fica literalmente ofendido com o pecado do outro, mas a gente não fala do qual é o certo para ela. É a mesma coisa você ver uma pessoa lá atolada na lama e falar, coitado, tomara que passe alguém aqui e ajude ele, eu não tenho tempo, tô indo embora. Quando na verdade a gente tem um instrumento certo para poder tirar essa pessoa da lama, poder tirar ela dali daquele lamaçal, daquela vida de pecado. E talvez a gente esteja falhando nessa parte da missão da igreja. Lembra que eu falei que Israel de certa parte falhou na missão de ser luz para as outras nações? Talvez a gente está ainda um pouco devagar. A gente está na primeira marcha ainda nessa questão de anunciar a paz. E é por meio da igreja que a gente vai anunciar a paz, que Jesus está anunciando a paz. Porque ele vai lá e ele anuncia a paz, tanto para quem estava longe quanto para quem estava perto. Ele anuncia a verdade de Deus, a justiça de Deus, a vida de Deus, tanto para os judeus quanto para os gentios. Aqueles que estavam separados, ele vai lá e anuncia. Aqueles que não tinham parte na promessa ou nas alianças, ele vai lá e anuncia. Ele gasta tempo, ele entrega a própria vida, anunciando aquilo que vinha da parte de Deus. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Então, em mais um verso aqui da carta aos Efésios, Paulo não tem dificuldade de colocar as três pessoas da Trindade num único versículo, né? Lá no início ele vai falar que todas as bênçãos do Espírito nos são dadas pelo Pai quando nós estamos em Cristo, lá no capítulo 1. E aqui ele vai falar que por meio de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então aqui ele já está tratando dessa questão da reconciliação. Ele está dizendo que judeus e gentios juntos em Cristo, como uma nova humanidade, uma nova criação de Deus, como o carral de Deus, a família da fé do Senhor, ela tem acesso ao Pai por meio do Espírito. Então a gente tem acesso ao Pai de qualquer jeito? Não, a gente tem acesso ao Pai estando em Cristo por meio do Espírito. E aí essa palavra acesso, do grego prosagoge, não sei se é assim que pronuncia, ela tem o sentido de um oficial da corte que introduzia uma pessoa à presença de um rei. Então, ele faz esse acesso. Então, por conta dele, por intermédio do Espírito, a gente tem acesso ao Pai. E a gente tem acesso de que forma? Com confiança. A gente não precisa ter medo de se achegar a ele. Então aqui a gente já vai partindo aqui para a nossa parte final. Não sei nem quanto tempo eu estou levando aqui já. Então do 19 ao 22, Paulo vai tratar dessa unificação. Então ele já tratou da questão da separação. Ele já falou da questão da reconciliação, que em Cristo judeus e gentios são reconciliados entre si com Deus. E agora ele vai falar da unificação. E ele começa dizendo assim. Lembra que a gente falou lá no passado, mas agora ele fala assim. Está tratando da unificação já. Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora ambos têm acesso no mesmo Espírito, no mesmo modo, por conta de uma obediência e fé a Jesus. Uma vez que Israel era a nação de Deus, hoje nós somos o povo de Deus. Israel e os gentios, a igreja, o povo de Deus. E a gente é unido, se tornando família da fé.
E vai dizer que nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos. Nós não somos vagantes mais no meio de um povo de promessa. Nós temos a promessa do Senhor, a promessa do Espírito que vai ser liberado sobre nós. Embora algumas promessas sejam evidentes para Israel, existe algo do Senhor por parte da igreja também. Ele vai falar que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, antes que eram estrangeiros, separados de nações diferentes, agora nós pertencemos à mesma nação. Nós pertencemos a uma nação celestial. E nós somos família de Deus. Lembra do Carral? Carral é esse aspecto de família, de povo do Senhor. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então essa família vai repousar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E não que apóstolos e profetas aqui, Paulo esteja falando que é um outro fundamento, mas justamente que os apóstolos e profetas lançaram o seu fundamento em Cristo. No Oriente Antigo, essa ideia de pedra angular, ela era mais importante que a própria fundação de um edifício. Ela era que dava a direção de toda a construção. Então, mais importante que a fundação era a pedra angular. Eu não sei hoje em dia, na questão de edificações e construção, mas no contexto que Paulo fala era isso. E o que é importante para a gente? Se a nossa edificação estiver sendo construída em cima dessa pedra, em cima de Jesus, em cima dos seus mandamentos, em cima de obediência ao Senhor, tudo que a gente construir vai ser bem feito. Porque não existe construção bem edificada e bem construída longe do fundamento verdadeiro que é o Senhor. Lá em Mateus vai dizer isso: se a gente construir sobre a areia, sobre qualquer outro fundamento que não seja o Senhor, vai bater o vento, vai correr o rio, vai descer as águas e vai levar tudo, e grande é a sua destruição. Imagine a gente gastar tempo, anos, décadas da nossa vida construindo muita coisa, gastando energia, gastando dinheiro, gastando tempo, sacrificando família, fazendo tudo que a gente pode. Chegar um dia, a gente vê que tudo que a gente construiu foi sobre a areia. O que a gente precisa construir, o que a gente vai construir, precisa ser sobre o fundamento correto. Precisa ser sobre Jesus. Qualquer outra opção de fundamento, a consequência é a queda. E não sou eu que estou dizendo isso, tá, gente? O próprio Jesus disse isso. Vamos lá, a gente está seguindo para o final. Se o pessoal da música aí já quiser se posicionando. Paulo vai dizer que nele, em Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Então, além dele descrever a igreja como uma família de Deus, agora ele vai dizer que nós somos um edifício em construção. Isso vai trazer para a gente uma ideia de que a igreja é algo dinâmico, né? Um processo de expansão. A igreja, como um corpo, ela precisa crescer, expandir e se desenvolver. E aí, quando ele fala aqui nessa expressão de cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, ele não usa uma expressão, uma palavra comum, no grego hieron, que era usada para o templo nas suas dependências ali mais abrangente, de uma forma geral, né? Mais abrangente de uma forma geral não deu certo, né? De uma forma geral, assim, mais popular ali, para o povão, né? O pistão, pista. Mas ele vai usar a palavra naos, no grego, né? E naos era, acima de tudo, o lugar especial de encontro com Deus. Então, nós estamos sendo construídos não para ser um lugar de povão, tá? Entre aspas. Mas nós estamos sendo construídos e edificados para ser um lugar onde Deus se encontra. Isso precisa, mais uma vez, gerar algo no nosso coração. Essa construção está sendo no sentido de que Deus quer habitar no meio do seu povo. Ele quer habitar dentro de nós através do seu Espírito. 22, para a gente encerrar. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então ele vai finalizar essa sessão e essa parte da exposição aqui, dizendo que todos que têm sua fé fundamentada em Jesus
crescem para uma finalidade: serem morada de Deus através do seu Espírito. E aí a gente enxerga que ao longo de toda a narrativa bíblica, a gente vai ver alguns aspectos onde Deus habita ou passa, ou de algum modo vai embora. Então em Gênesis, Deus vai andar com a criação na viração do dia. Mas aí por conta do pecado e a queda do homem, essa dinâmica de caminhar, ela é abandonada. Existe essa separação. Em Êxodo 25:8, Deus habita no santuário. Ele manda construir um santuário para ser a habitação dele entre os homens. Mas lá em 1 Samuel 4, os filisteus vão roubar a Arca da Aliança. E aí a glória se vai de Israel. Ezequiel 10:18 vai dizer que a glória de Deus deixa o templo. Em João 1,14, o Verbo se fez carne e ele habita entre nós. Ele habita entre nós. Mas em 1 Coríntios 6, Paulo vai falar que Deus mora em nós, mesmo esse santuário estando de forma incompleta ainda. Então, o que começou lá no jardim, lá no Éden, Deus passeando com a sua criação na viração do dia, agora vai culminar nele querendo morar dentro de nós por causa do seu Espírito. Mas ele não vai morar em qualquer casa. Ele não vai morar numa casa bagunçada. Ele não vai morar numa casa que não está sendo bem edificada, porque ele não vai correr o risco de pagar o projeto Minha Casa Minha Vida em não sei quantos anos e de repente o prédio cair. Então o que isso quer dizer? Nós estamos sendo edificados para ser morada de Deus. A gente está sendo edificado para quê? Para encontrar o irmão todo domingo na hora da reunião? Não, nós estamos sendo edificados para ser morada de Deus, através do seu Espírito. E que o Senhor possa trazer sobre nós, a partir dessa manhã e já nessa manhã, uma consciência daquilo que Ele já está comunicando a nós, talvez há um tempo. Ele está querendo habitar no nosso meio. E isso não pode gerar um peso no nosso coração, mas tem que gerar uma alegria, cara. Cara, Ele quer morar em nós. Ele sustenta o universo na palma da mão. A terra é o estrado dos pés dele. Mas onde que Ele escolhe morar? Dentro de nós. Se isso não gera gratidão no nosso coração e alegria por conta do Senhor nos ter escolhido para isso, sinceramente, eu não sei o que vai resultar. Então eu queria hoje, embora eu tenha falado devagar, assim, mais brando, e talvez tenha falado até rápido, eu nem sei quanto tempo eu falei, eu quero te encorajar a nesse final a gente cantar um louvor ao Senhor, declarando a sua bondade, declarando que Ele é grande. Mas eu queria te encorajar a você cantar a plenos pulmões. Eu vou falar uma coisa, eu queria que você cantasse igual o Maurício canta. Tá vendo como já tá soltando mais? Só fala do Maurício. Amém, gente? Então, vamos resumir. Se você quiser ficar em pé para parecer que a gente está acabando, já começa aquele fundo da guitarra que parece que está acabando, né? Então, uma vez que nós estávamos completamente separados, vivendo em desgraça, sem qualquer esperança no mundo, sem Deus, sem Jesus, sem nada, largados, o Senhor envia o seu próprio Filho, Ele como ofendido, lança a proposta de reconciliação. Por meio dele, a gente tem acesso ao Senhor. E mais do que isso, Ele está chamando, fala, vem participar de uma construção que eu vou morar. Começa a construir no fundamento correto. Será que a gente consegue nessa manhã
liberar um louvor de gratidão ao Senhor. Essas coisas precisam reverberar no nosso coração e na nossa mente, cara. Não é o jeito que eu falo que toca o seu coração, mas é o Espírito de Deus nesse lugar. E a gente não pode negar que Ele está aqui. Se tal Pai já nos alcançou, a gente precisa ser grato e jubilante ao Senhor por conta disso. Então será que a gente consegue? Amém, igreja? Ou não?